Se você treina e mesmo assim vive cansado, sem energia, sem disposição, sente que está sem libido, sente que já perdeu a liderança dentro e fora da sua casa, tem alguma coisa de errado. E eu tenho certeza que não é falta de esforço. Afinal de contas, se você já se predispôs a treinar, você tá gerando esforço, talvez não da forma correta. E é isso que eu quero ensinar para você aqui. Agora, você precisa parar de pensar em testosterona apenas como um hormônio de melhor estética. Aumento de força, ganho de massa muscular, perda de gordura. A testosterona para um homem ela é muito mais comportamental do que física. Então no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês que o que está roubando o seu resultado, e é porque você continua cansado, sem disposição, são aquelas pequenas pedrinhas, aquelas coisas do cotidiano que está acontecendo, pequenas coisas que estão destruindo sua testosterona e com isso a sua disposição. Se esse conteúdo te interessa e faz sentido, já se inscreve aqui no canal, porque todas as terças e quintas tem vídeo novo por aqui, ou nós falamos sobre hombridade e liderança, ou falamos sobre aumento de performance, desempenho, aumento de testosterona, que é o tema do vídeo de hoje, porque eu creio que um homem com muita testosterona é um grande líder. Ele é o líder que Jesus nos chamou para ser. Fechado? Dito isso, bora comigo pro vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Hombridade e Performance. Paulo Chiodi mais uma vez com vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o porquê que você anda cansado, o porquê que você está sem energia, sem disposição. E a verdade é muito simples, meu irmão. Quando você está com a testosterona baixa, tudo isso acontece. O problema é que a maioria dos homens hoje só enxergam a testosterona como um hormônio para melhoras estéticas. O homem quer fazer uma TRT, ou ele está aqui no canal querendo aprender como melhorar a produção de testosterona de uma forma natural, porém ele só está pensando em uma coisa: ganhar músculo, perder barriga e ficar forte. E a testosterona, ele é um hormônio muito mais comportamental para o homem do que físico. O físico, ele é inerente, né, porque essa é a característica do homem. O hormônio testosterona que dá essa característica masculina. Mas a gente tem que ir além da questão física. Porque um homem com testosterona mais alta, ele tem mais energia, e com isso o comportamento dele muda. Ele é um líder melhor. Você pode ver que grandes líderes, pastores, líderes de empresa, são caras que têm testosterona mais alta. Você vai ver que líderes suportam mais pressão. Essa é a diferença de um grande líder para uma pessoa que não vai ter cargo de liderança. Líderes, eles aguentam pressão. Um homem com mais testosterona, ele suporta as dificuldades do dia a dia. Ele toma decisões difíceis, sabe? Decisões que você precisa ser assertivo. Um homem com testosterona, mais testosterona, tem isso. Então você precisa entender, e essa tem uma frase que eu tenho desenvolvido dentro de mim, que eu falo assim: homens não sustentam um chamado forte com um corpo fraco. Entenda isso, homens não sustentam um chamado forte com um corpo fraco. E um homem tem um chamado, seja na área da família, você como um marido, como um pai, seja como um empresário líder. Não adianta você falar que você tem um chamado e você for fraco fisicamente e mentalmente. E a testosterona, ela vai fazer isso por você. Ela vai fazer com que você tenha esse poder, né, um superpoder, de você ter um comportamento mais viril. E você vai se tornar um cara que toma decisões mais fáceis, que você suporta a pressão, que você consegue liderar. A testosterona vai fazer isso por você. Então hoje nós vamos flutuar aqui nesse tema, fechado? Então vamos lá. Eu listei aqui 4 erros que muitos homens cometem e por isso que vivem sem energia, cansados e com uma testosterona baixa. E o primeiro erro deles é justamente treinar errado, ou treinar de uma forma desorganizada. O homem que quer melhorar a sua testosterona, ele precisa ter estratégia. Porque sem estratégia, você não vai alcançar nada. Isso é em qualquer área da sua vida. Você não vai construir uma grande empresa sem uma estratégia. Do nada, as coisas acontecem. Não, você vai ter uma estratégia, um passo a passo. E treino é assim, ele é individual, personalizado, feito para você, algo que você esteja associado, linkado com o seu objetivo. E eu vejo muitos homens hoje
copiando o treino na internet, copiando o treino do parceiro de treino ou de algum amigo. Você precisa ter um treino específico para você, para sua capacidade, para sua condição, para o seu objetivo. O maior erro que as pessoas cometem é treinar demais. Treinar até a falha, treinar com sobrecarga, por exemplo, descansar pouco. No sentido, o homem gosta de treinar muito superiores. Então o cara, ele gosta de treinar peitoral, o cara treina 3 vezes por semana aquele grupo muscular. Não dá tempo para uma recuperação, que é onde o seu corpo vai mais produzir testosterona. Não é na hora que você sinaliza no treino. Sinalizou no treino, não. É quando você está descansando, o seu músculo está se recuperando, é que você tem maiores produções de testosterona. Treinar em alto volume. O que é treinar em alto volume? Você acha que quanto mais você treinar aquele grupo muscular, maior você vai ser e mais resultado você vai ter. Não é assim que funciona. Fazer muito cardio. Muitos homens querem às vezes perder gordura, querem emagrecer e fazem muito cardio. Cardio em excesso diminui a sua produção de testosterona. E é por isso que você vive cansado. Porque ou você está treinando demais, ou um grupo muscular, ou você está num volume de treino muito alto, ou você não está descansando. Isso faz com que você entre nesse ciclo de cansaço, porque você não está produzindo a quantidade de testosterona que o seu corpo deveria estar produzindo. E aí você entrou num ciclo dos ratos e o seu objetivo está indo pelo ralo, por água abaixo. Então, mais uma vez, você precisa entender que sem estratégia, nada vai acontecer e você vai continuar cansado. O segundo erro é o sono desregulado. A maioria dos homens hoje estão viciados em telas, são viciados em cafeína, né, o cafezinho, e isso acaba destruindo a sua recuperação. Como eu falei no erro anterior, o descanso é a parte mais importante para que você aumente a produção de testosterona. E o sono é fundamental para isso. Mas o sono também é estratégico. Se você não tem uma estratégia para ter um sono regenerador, recuperador, você só vai dormir, não vai se recuperar. Você precisa sim ter uma boa higiene do sono. Então assim, evitar telas 2 horas antes de dormir, café no máximo até 2 horas da tarde. Vamos pensar que se você deveria dormir ali por volta das 10 horas da noite, 9, 10, no máximo 11, você deveria estar dando umas 8 horas da cafeína parar de ser sintetizada pelo seu organismo. Ou seja, se você toma um café 2 horas da tarde, até as 10 horas da noite você está metabolizando aquilo ainda. Então eu aconselho que você faça o último café no máximo até esse horário. Para quê? Para que você tenha realmente esse sono reparador. Um sono reparador vai fazer com que você tenha uma produção maior de testosterona. Então você sinalizou na academia para produzir testosterona, mas é aqui, ó, quando você dorme, que você potencializa a produção desse hormônio. E aí sim, você vai começar a acordar com mais clareza, mais disposição. É isso que muda a sua liderança dentro da sua casa. Um grande líder, ele precisa estar descansado mentalmente, fisicamente, para liderar. Então, ou seja, a testosterona não está linkado ao que você fez na academia. Isso vai gerar uma mudança comportamental. Erro número 3, estresse crônico. Um homem que não sabe fazer um gerenciamento de estresse, ele vai acabar tendo uma testo baixa. Por quê? Porque o cortisol vai ser muito alto. E cortisol e testosterona não se conversam. Agora, se você não está lidando bem com pressão, se as decisões que você tem que tomar no seu dia a dia está te deixando realmente estressado no nível hard, você precisa rever algumas coisas na sua rotina. Gerenciamento de estresse está em hábitos. Ou seja, se você começa o seu dia, por exemplo, apertando o botão soneca, tomando café antes de 1 hora que você acordou, você está potencializando ainda mais a produção de cortisol pela manhã. O que vai fazer com que você, durante a tarde ou durante o seu dia, exista um crash ali. Você vai precisar desse hormônio porque o cortisol não é que ele é um hormônio maléfico para o nosso organismo. Quando você se coloca numa situação de estresse, por exemplo, uma reunião importante, uma decisão difícil, você precisa liberar esse hormônio porque você vai ser exposto ao estresse. Porém, se você arrebentou de produzir isso de manhã por causa de maus hábitos, por exemplo, apertar o botão soneca, de tarde você não vai ter a quantidade necessária. E aí sim você começa a entrar nesse ciclo de estresse crônico, o que vai fazer com que você tenha uma produção menor de testosterona
E isso impacta no seu comportamento. Aí você vai chegar em casa, teve um dia ruim no trabalho, e você acaba descontando na sua esposa, nos seus filhos, ou nem tem presença naquele lugar. Porque você chega tão zureta ali, estressado, você diz, meu, eu só preciso daquele tempo da caixa do vazio do homem, que ele senta na frente da televisão e fica mudando de canal, sem nem estar assistindo nada, e você está aquém de estar com a sua família. Então entenda que uma testosterona baixa, mais uma vez, você está vendo que não é sobre o seu físico, é sobre o seu comportamento dentro da sua casa e fora dela. O quarto erro, você tem uma alimentação desbalanceada. Não tem como você ter uma testosterona alta, um comportamento de um homem com uma alimentação de criança. Homens que comem muito açúcar, farinha refinada, comem pouca proteína, gorduras de baixa qualidade, ou seja, coisas industrializadas, geralmente têm a testosterona alta porque vão ter uma gordura visceral alta, ou seja, um corpo gordo menos testosterona. E isso está destruindo a sua liderança, está destruindo o seu comportamento. Porque se você não se alimenta de uma forma adequada, dificilmente você vai sair desse estado, mesmo treinando, mesmo dormindo, porque o alimento é o combustível. Você tem que olhar para o seu corpo como um templo, como está escrito na Bíblia, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ou seja, você tem que cuidar dele de diversas formas. O treinamento é uma delas, o sono é outra delas, mas a alimentação, ela é o combustível. Eu costumo fazer uma analogia. Homens gostam de carro. Você nunca colocaria uma gasolina adulterada se você tivesse uma Ferrari. E por que você faz isso com o seu corpo? Por que você não faz a boa seleção para ingerir as coisas que realmente você precisa? Que são proteínas de alto valor biológico, ou seja, carnes, principalmente carnes, ovos. Esse tipo de proteína é essencial para o seu desenvolvimento. Nas carnes já tem a gordura da carne, que é excelente, a gordura dos ovos, que está na gema, e você pode incluir outros tipos de gorduras saturadas, como um abacate, um coco. Você precisa amêndoas, nuts, castanhas, ou seja, gorduras de boa qualidade, azeite de oliva. Então isso vai fazer com que você tenha uma produção natural de testosterona. Agora é o ponto. Você se alimenta de uma forma adequada. Os seus filhos estão vendo isso. Eles se comportam de uma forma diferente. Você se alimenta de uma forma adequada, você cuida da sua alimentação perante os seus liderados. Eles começam a mudar o comportamento deles, porque eles estão vendo o que você está fazendo. E as pessoas não fazem o que você fala, elas fazem o que você faz. Elas te seguem. Ou seja, uma alimentação adequada é o que eu falo para os meus mentorados. Eu tenho uma mentoria para empresários, eu só falo isso. Quando você se alimenta de uma forma assertiva, você muda o seu ambiente, porque as pessoas querem seguir o líder. E com certeza a alimentação muda tudo, porque você está fazendo com que seu corpo tenha o combustível certo para produzir mais. E isso vai fazer com que você tenha um comportamento exemplar. As pessoas vão querer te seguir por isso. Então, não tem como você ter performance comendo alimento de baixa qualidade, sem nutrientes. Para você ter performance, você precisa dar alimentos de performance para o cérebro e para o corpo. Isso muda totalmente o seu jogo. Então, presta atenção nisso. Você não precisa treinar mais. Você precisa treinar certo. Você não precisa dormir muito. Você precisa dormir de forma correta, estratégica. Você precisa gerenciar o seu estresse. Ou seja, mudar hábitos para que você tenha um gerenciamento de estresse ao longo do seu dia. E você precisa comer como um homem, não como uma criança. Se você mudar isso, com certeza a sua energia muda, o seu cansaço some, a sua testosterona eleva. Agora, se você quiser um acompanhamento para isso, eu quero te fazer um convite. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você conhecer a Forja. A Forja é um acompanhamento só para homens, aonde eu vou te levar desse lugar de cansaço, falta de energia, falta de libido, para um lugar de presença, um lugar onde você vai ser um homem que vai ser exemplo dentro e fora da sua casa. Alta energia, altos níveis de testosterona, uma postura de líder, para que você realmente viva o chamado que Deus tem para a sua vida. Como eu falei, um homem não sustenta um chamado forte com um corpo fraco. Você precisa ser forte fisicamente, mentalmente, espiritualmente,
para carregar o chamado que Deus colocou em você. Fechado? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa seu like, assim o YouTube entende que esse tema é relevante e dispara para mais pessoas. Deixa seu comentário aqui embaixo, o que você achou desses 4 pontos, que pedrinha, né? Qual ponto você está errando hoje. E compartilha essa mensagem. Aqui que você me ajuda de verdade. Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, dos seus amigos, da igreja, da família, da academia, do trabalho. Manda para aquele seu amigo que precisa realmente mudar o comportamento para ter uma vida muito melhor de liderança. Fechado? Dito isso, nos vemos aí nos próximos vídeos.